Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos com a graça de Deus, mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário e que não tem o debate, tem uma entrevista, né, a fim de que a gente possa explorar melhor o conhecimento das pessoas que frequentam o programa. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério que abala todos os lares, todas as famílias, muito embora esse seja um tabu e também um assunto muito escondido. Tem muito a ver com aqueles pecados secretos ou de estimação, como dizem alguns pregadores. Vamos conversar sobre a pornografia. Até por curiosidade, todo mundo compulsa em algum momento da vida a pornografia. Porém, está sendo dito que ela faz mal à saúde das pessoas, não apenas ao relacionamento ou ao comportamento, não apenas causa vício, como isso a gente já sabe, tem dito aqui, mas também outros males à saúde. E é sobre isso que nós vamos conversar, além de todos os assuntos correlatos, com um irmão muito querido que viajou de Bragança Paulista para São Paulo a fim de nos atender nessa demanda. Trata-se do Dr. Jonatas Leônio, médico da família. Seja muito bem-vindo. Paz e graça, doutor. Paz e graça. Que privilégio estar aqui. É uma honra. Sou um telespectador antigo já do programa. Poder estar aqui hoje é um privilégio muito grande. Obrigado pelo convite. O privilégio é nosso. Ele mora em Bragança Paulista, um município limítrofe na fronteira com Minas Gerais, né, onde eu estou morando, e eu vi uma entrevista dele na revista Graça, Show da Fé, extremamente positiva, muito instigante, e aí eu pedi a produção do programa Vejam Só para trazê-lo. Muito obrigado por ter viajado, eu sei que essa viagem é penosa. Mas valeu a pena para estar aqui, viajaria muito mais. O irmão frequenta qual igreja? A família Jesuscope, família Jesuscope em Bragança Paulista, pastoreada pelo pastor Douglas Gonçalves, que já esteve aqui também. Verdade. Aliás, o pai dele vai vir ainda esse ano. Legal, pastor Josué. O pastor Josué virá. Um pai para mim. Doutor, aquela avenida lá onde está Jesuscope, qual é o nome daquela avenida? Dom Pedro. Avenida Dom Pedro. Entrando na cidade de Bragança, pela principal entrada, ela fica bem à direita. Assim que você entra, né, tem uma casa de material de construção em frente e tem a Jesuscope à direita. São reuniões aos domingos de manhã e à noite? 10 e 19 horas. Às 10 da manhã e às 19 horas. E na terça-feira tem a nossa sala de oração. Muito legal. O irmão frequenta a célula? Frequento. A gente tem as quartas, quintas e sextas, a gente chama de DNA lá, né? DNA? São as nossas reuniões, as igrejas nas casas. Eu estive visitando a Jesuscope uma vez e eu fiquei muito assim, impressionado com... não era o Douglas que estava lá, era um feriado, tinha um outro irmão que eu não lembro o nome, e ele falou assim, olha, na nossa igreja, para você se tornar membro, você frequenta a célula e quando você se sentir à vontade, tão à vontade na casa lá da célula, que você é capaz de abrir a geladeira para pegar alguma coisa, você está pronto para ser membro da nossa igreja. Eu achei fantástico. Nós pregamos muito isso, né? A vida na vida, é um relacionamento de família mesmo. Por isso se chama Família Jesuscope, a gente crê muito nisso mesmo. Aleluia. Muito obrigado por estar conosco. Privilégio. Doutor Jonatas, avisando desde agora, quem assiste à exibição da gravação, né? Nós estamos gravando, o programa vai ser exibido em novembro, dia 10, porém, quem quiser pode assistir à gravação que é transmitida em tempo real pelo YouTube e participar da gravação mandando comentários, perguntas, etc. Então, se você está nesse grupo, aproveite aí as nossas redes sociais, mande seu comentário, mande sua pergunta que a gente põe no ar aqui para o Dr. Jonatas responder ou comentar, tá bem? E vou pôr no ar a nossa pesquisa. É uma pesquisa que é a nossa enquete, para que você já possa também ir se articulando para responder. Vamos lá. Você concorda que ninguém deveria ver pornografia nunca? Se puder, comente a resposta. Então, essa é uma pesquisa, sim ou não. Você concorda? Ninguém nunca deveria assistir pornografia, sim ou não. E
se puder, comente, porque, obviamente, existem nuances. Então, use o espaço para os comentários nas nossas redes sociais aí para publicar o seu comentário, tá bom? Vamos lá. Doutor Jonatas, por que o senhor é visceralmente contra a pornografia? Primeiro, porque é pecado. É. E segundo, porque é um baita de um problema de saúde. E eu percebo, pastor, que essa correlação não é exclusiva da pornografia. Eu, enquanto médico, comecei a perceber que todo pecado é prejudicial à saúde. Que existe uma sabedoria bíblica e uma sabedoria divina que nos protege e que tudo que Deus nos manda fazer faz bem à saúde. E tudo que Deus nos priva de fazer ou nos orienta a não fazer faz mal à nossa saúde. Se a gente pegar e for olhar para cada pecado, você vai ver que cada um deles vai ter implicações à nossa saúde física ou mental. Por exemplo, um pecado que a gente às vezes até nem trata, a gente passa pano para esse pecado, a glutonaria. A glutonaria é um pecado. Quando você vai olhar para as implicações à saúde, você vai ver uma infinidade de implicações, desde a obesidade, os distúrbios metabólicos, colesterol, triglicéride, os problemas osteoarticulares, enfim, uma infinidade de problemas. A promiscuidade sexual, entrando já mais próximo da dimensão da pornografia. A gente tem uma infinidade de condições, como infecções sexualmente transmissíveis, cânceres, como o câncer de útero, que tem e agora a gente fala mais nessa época do ano, final de ano, a gente fala mais sobre os cânceres ali de útero e de mama. A promiscuidade sexual, ela tem um risco maior, é um fator de risco para inúmeras infecções e todos os pecados. Quando você para olhar para o que é pecado é esse desvio do propósito e tudo que está fora do propósito adoece. A própria definição de doença é um fugir do propósito. É fazer algo diferente do que foi feito para ser feito. Então, a pornografia é o adoecimento de uma área importante da nossa psique, da nossa mente, mas não apenas da mente, do corpo como um todo. Por isso, eu sou veementemente contra, porque é um pecado e, como todo pecado, faz muito mal à saúde. Quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente se sujeitar e é como entender como se vence um inimigo e agora você não vai lutar contra ele desprotegido, mas com as armas corretas. Eu penso que entender como a pornografia funciona e como ela prejudica a saúde vai ser fundamental para que a gente vença esse inimigo comum. Então, doutor, aí a gente começa a entrar numa área controvertida. O senhor mesmo mencionou que todo pecado ele causa doença, né? Ele prejudica a saúde, vamos chamar assim, ele prejudica a saúde. Aí eu tenho me batido, eu tive que parar o meu podcast por condições, eu moro na roça, né? E lá está faltando luz todo dia, então não tenho condição de ter, de manter o Se Não Vejamos, que era um podcast que estava dando muito certo. E nesse podcast, bem como aqui, pouco menos vezes, eu tive embates com terapeutas, psicólogos, né? Com o psiquiatra eu ainda não consegui. Mas, no seguinte sentido, existe um axioma das ciências psicológicas de que todo impulso reprimido gera doença. Ora, a vontade de Deus, ela é, em muitos sentidos, repressora. Né? Por exemplo, o adolescente, né? Ele chega à puberdade, os hormônios começam a ferver, né? Então aí a psicologia, né, e outras áreas correlatas vão dizer, não, você tem que dar vazão a isso, senão você vai... Porque se você reprimir isso, vai causar trauma, vai causar problema. Aí o jovem cristão fica numa sinuca de bico, né? O mundo, inclusive o mundo científico, o empurra para dar vazão
aos seus impulsos. Inclusive, a sociedade aceita perfeitamente. E essa é uma outra questão muito grave, né? Quando eu era moço, não era assim. Hoje, pode tudo. Eu tenho uma menina de 15 anos de idade, vai fazer 15, ela tem 14 anos, e na sala dela, essa semana, um garoto de mesma idade perdeu a virgindade com uma menina. Os outros já tinham perdido, né? Com 13. Então, e ninguém fala nada, é tudo normal, a sociedade aceita. Aí a moça cristão ou cristã, não pode. Então ele vai ficar doente por causa disso? Emocionalmente doente? Vai ter trauma? Enfim. Fugindo da questão da sexualidade, a psicologia diz que na fase da tenra juventude ou da juventude é importante transgredir para afirmar a sua pessoalidade, né? Para não ser igual aos outros, desafiar, transgredir. Então, a transgressão tem um papel pedagógico bom para a formação da personalidade e da maturidade da pessoa. Na Bíblia, o transgredir é sinônimo de atrair a ira de Deus, de se colocar em risco de salvação. Então, é pecado, né? Como é que o senhor vê tudo isso, já que o senhor é cristão e médico? Uhum. E essa questão do desejo que precisa ser contido, eu penso que Deus nos fez para o prazer. Então, o desejo sexual, e tanto é que das nossas fontes de prazer, e aí a gente vai falar muito de um mecanismo cerebral que está relacionado à recompensa. Então, a gente tem um sistema de recompensa que é justamente o sistema cerebral que está envolvido na dependência em pornografia, que pornografia é um vício, ela se torna uma dependência e ela é um cárcere, um sequestro desse sistema de recompensa. Então, você vai ter, quando uma pessoa se expõe à pornografia, ela tem uma liberação muito intensa de moléculas de dopamina, que são substâncias, são neurotransmissores relacionados a desejo de fazer de novo, um desejo de repetir aquilo. Então, tem a ver com motivação e tem a ver com faça de novo, um desejo de repetir isso. E muitas coisas prazerosas liberam dopamina, mas a atividade sexual é a que mais libera dopamina. E por que Deus nos deu isso? Esse desejo pelo sexo, essa inclinação pelo sexo. Deus nos deu para suprir, de fato. Deus nos fez para sentir prazer. Deus não nos fez para o desprazer. Quando Deus cria o homem, coloca ele no jardim, ele diz, coma livremente de todas as árvores. Ele não o privou de todas e deu uma. Ele privou de uma e deu todas. E aquela que ele estava privando era para proteção. Então Deus nos faz para o prazer. E quando um adolescente começa a sentir essa inclinação, esse desejo, ele o faz e Deus assim o dá para um propósito, o casamento. E esse esperar uma recompensa é altamente saudável. É diferente você reprimir de você redimir. O que é redimir? Reprimir é dizer não. Redimir é dizer não assim. Tem um jeito melhor. Então o desejo ele não está sendo reprimido quando um adolescente diz eu vou esperar. Esse desejo é real, eu entendo, e ele faz parte de um processo de maturidade, de maturação. E, para falar a verdade, é esse formar de desejo sexual que nos prepara para o assumir de responsabilidade em um casamento. E Deus nos faz, e olha como é interessante, né? Deus faz esse sistema de recompensa ter uma ativação tão grande por meio do sexo, por meio da sexualidade, para que sim haja uma cola entre o marido e a mulher. Para que haja um vínculo, e é regado não apenas a dopamina, que é essa molécula do faça de novo, do desejo, da motivação, mas a ocitocina, que cola, que é o que a gente chama de hormônio do amor, do vínculo, do afeto. Então, quando a gente tem um contato sexual, seja ele o contato lá da conjunção, ou seja ele o contato com a pornografia, com o sexo virtual, a gente está acionando esses mecanismos. E isso vai desorganizar todo um sistema que foi feito para o casamento, que foi feito para o matrimônio. Então, não se trata de reprimir.
Se trata de redimir, que é um jeito diferente, é um jeito redentivo, é o jeito que de fato foi feito para acontecer. Porque, por exemplo, a gente pode pegar essa caneca aqui e usá-la para um propósito diferente do propósito dela. Por exemplo, a gente pode pegar essa caneca aqui, ao invés de fazer dela um recipiente para colocar um líquido e beber, nós podemos usar essa caneca aqui como uma bola. A gente vai chutá-la. Vai funcionar? A gente pode brincar e dá para fazer uns gols com ela? Dá. O que vai acontecer? Vai danificar. E é isso que acontece. Ah, mas eu estou com vontade de chutar essa caneca. Reprimir esse desejo, segurar esse desejo de chutar essa caneca, vai me fazer mal? Não. E já tem inúmeros estudos mostrando que o que mais nos adoece não é retardar uma recompensa. O que mais nos adoece é não retardar uma recompensa. Então a gente foi feito para esperar uma recompensa, para ter um nível de espera. Sabe aquela coisa do melhor da festa é esperar por ela? E por que nós estamos aqui? Deus podia ter feito o ser humano de um jeito incaível, não ter um plano redentivo. Mas olha que lindo, Deus nos faz agora aguardar a sua vinda e amar a sua vinda, ansiando por ela, porque de fato há um prazer que é desenvolvido em saber esperar. Tem um teste, é o famoso teste do marshmallow. Eles pegaram crianças ali na sua fase mais de primeira infância, na faixa de 3, 5 anos, e eles colocavam lá um marshmallow e diziam assim, ó, você vai ficar aqui e você não vai comer esse marshmallow. E daqui a alguns minutos a gente vai voltar. E se você não tiver comido o marshmallow, eu te dou outro marshmallow. E aí algumas crianças não conseguiam esperar, iam lá e comiam o marshmallow. Outras pessoas conseguiam esperar. Eles monitoraram essas crianças ao longo de anos. E o que eles perceberam? Que as crianças que esperavam eram crianças, ou agora adultos, muito mais bem-sucedidos, muito mais saudáveis emocionalmente, com uma capacidade de controle de impulsos, com uma inteligência emocional e melhores resultados cognitivos do que aquelas crianças que não conseguiam esperar, não conseguiam retardar. Então não se trata de reprimir um impulso ou um desejo, mas se trata de canalizá-lo para a fonte correta. Porque um desejo que não é canalizado para a fonte correta, ele vai ser destruidor. Um desejo que é canalizado para a fonte correta, ele vai ser vida. Uau, doutor, isso foi um show. E o senhor me lembrou, na sua fala, o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. Onde, quando você lê Eclesiastes, você vê um tom cinza, um espírito... meio ácido, né? Ácido, angustiado, enfastiado. O resumo de Eclesiastes é fastio. Ele falou assim, eu, como rei, foi o rei mais rico da sua época, eu pude fazer tudo que eu quis. Não me neguei nenhum prazer. Tudo, não me neguei nada. Resultado, né? Fastio. Então, o que o senhor está dizendo realmente é isso. Dar vazão a todos os impulsos, como querem certas correntes ditas científicas, vão produzir a frustração. Talvez isso ajude a entender o alto e crescente número de suicídios ou tentativas de suicídio entre jovens. Sim, sem dúvida. E na pornografia, a gente vai ver um conjunto de síndromes clínicas de adoecimento que provam isso que a gente está falando. Que o não esperar, que o não conter, que o não canalizar para a fonte certa, o sexo foi feito para o casamento. E quando a gente não faz isso, a gente tem já estudos mostrando adoecimentos em 4 grupos. Mostrando adoecimentos na saúde mental, então uma correlação. Não dá para... os estudos ainda não provam uma causalidade, que a pornografia causa mais ansiedade, mais depressão e mais esgotamento mental. Mas uma correlação já está estabelecida, que existe em quem tem o vício em pornografia maiores índices, uma prevalência maior de ansiedade, depressão, esgotamento e burnout. Então tem uma correlação. Uma coisa possivelmente retroalimenta a outra, porque quem está com um transtorno fica mais vulnerável às dependências, mas é muito possível que haja essa relação de causalidade, porque a gente está tendo uma deformação cerebral. O cérebro está ficando distorcido em seu funcionamento. Todas as moléculas de prazer
começam a ficar sequestradas por esse sistema. Peraí, vamos devagarinho, né? Lembrando que a gente está falando com um leigo, começando por mim, né? Ninguém aqui é médico. Quer dizer, tem os médicos assistindo, mas a maioria não é. Então vamos lá, vamos entrar no assunto mesmo. Pornografia, ela causa adoecimento orgânico? Cerebral. O cérebro muda, o cérebro fica deformado, reduz massa cinzenta cerebral. A gente perde substância cerebral. Só por assistir um filme? Só por assistir. E não apenas deforma no sentido de tirar substância, de roubar cérebro. Uma linguagem bem aberta, a pornografia rouba cérebro da gente. Destrói, minimiza. Como que isso acontece, doutor? Isso acontece por... Hoje a gente tem descoberto em achados de neurociência uma substância que é uma proteína envolvida em todos os vícios. Chama delta-FOSB. Está lá no vício em cocaína, no vício em crack, e está lá presente em quem é viciado em pornografia. Essa proteína, ela faz com que o cérebro funcione em um jeito diferente do cérebro normal. Esse cérebro da dependência, ele vive para esse sistema de recompensa ficar cada vez mais fortalecido. É um sequestro. Então, falando de uma forma bem clara e didática, acontece um sequestro das nossas moléculas de prazer. Se acontece um sequestro desse sistema de recompensa, o prazer começa a ficar vinculado àquele determinado hábito. Então, eu vou ter um comportamento que a gente vai chamar de, até na filosofia, do hedonismo, mas isso acontece lá, é uma busca por prazer. Isso sensibiliza o cérebro para querer cada vez mais. Lembra que eu falei que a liberação de moléculas de dopamina, quando a via sexual é ativada, é muito grande. Então, eu começo a liberar muito dessas moléculas de dopamina quando eu tenho esse comportamento. E eu vou criando um caminho cerebral, uma prisão, um cárcere, para esse sistema. Toda vez que acontece, libera muitas moléculas de dopamina. Só que o que começa a acontecer? Começa a faltar molécula de dopamina para o resto das coisas. Porque ela está sequestrada. Então, imagina lá, eu tenho 100 bolinhas, 100 moléculas de dopamina. E quando eu faço uma atividade física, quando eu como uma comida legal, quando eu tenho uma boa conversa, eu estou liberando gradativamente essas moléculas. Quando eu estou exposto à pornografia, eu tenho uma liberação em pico dessas moléculas. É um pico, é como acontece em qualquer outra droga. Você tem um pico de liberação de dopamina. Só que esse pico é excessivo. E ele libera agora um monte de substâncias inibitórias e essas moléculas ficam presas dentro desse circuito. Então, o que começa a acontecer depois? Depois desse comportamento hedonista, de vício em prazer, vem uma resposta que é a anedonia. O que é a anedonia? É a perda do prazer. Então, se eu começo a usar muito a minha via do prazer, e na verdade não é do prazer, é do desejo, porque prazer é diferente. Prazer é saciedade, prazer é contentamento, prazer tem a ver com aliança, prazer tem a ver com intimidade. Desejo é o que a pornografia oferece. Então eu vou usando essa molécula do desejo que nunca é plenamente saciada, e quando eu agora vou para o resto da minha vida, eu não tenho mais o mesmo prazer. E aí começa a perder prazer. Isso está muito relacionado aos transtornos mentais, porque agora me falta química cerebral para funcionar no restante do dia. Então eu posso ficar mais vulnerável à depressão, mais vulnerável à ansiedade, mais vulnerável ao esgotamento, porque a minha química cerebral está sendo sobrecarregada. Todo vício sobrecarrega o cérebro. Ele faz o cérebro funcionar num jeito que ele não foi feito para funcionar. Então esse é um grupo de adoecimento. E vem inúmeros outros. Além dos transtornos emocionais, os transtornos do desempenho sexual, a perda de prazer sexual, os transtornos na sexualidade, perda de ereção, enfim, uma série de dificuldades com relação e a satisfação. Olha que interessante, quem aparentemente tem mais contato acaba começando a ter menos prazer, é menos satisfeito. Tem pesquisas mostrando que quem é viciado em pornografia
tem menos satisfação sexual. Sabe aquela coisa do quer tanto, se expõe tanto, faz tanto, mas tem menos satisfação do que quem se expõe a menos. Então, é uma contradição. A pornografia é uma mentira, é contraditório. Parece que você gosta muito, mas na realidade você se torna cada vez... Você gosta cada vez menos. Então, bom, deixa eu organizar minhas perguntas aqui. Vamos lá. O senhor já mencionou evidências bastante concretas de adoecimento orgânico causado pela pornografia, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Agora, como é que a gente lida com isso na medida em que, primeiro, todos nós, em algum momento da vida, vamos ter curiosidade, né? E a curiosidade foi o motor que levou a dona Eva e o seu Adão, né, a transgredirem a ordem de Deus. Então, a curiosidade é um problema. E o acesso extremamente facilitado a conteúdos pornográficos para qualquer pessoa que tenha um aparelho vinculado à internet. Como é que a gente faz com isso? Sim, é um grande desafio. Tenho 3 filhos. 3 filhos? 3 filhos. Eu tenho 2 meninas. Casou com 12 anos? Ou... Nada, eu tô velho. Sei. E aí, obviamente, o senhor se preocupa com sim. Com eles. E é tão necessária essa preocupação, porque o nosso cérebro, ele tem o seu pico de neuroplasticidade até os 18 anos. Então, o que acontece na fase da infância e da adolescência forma muito do que vai acontecer ao longo da vida. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele. O que isso significa do ponto de vista da neurociência? É que o que é impresso no cérebro de uma criança e de um adolescente marca muito. É muito mais fácil alguém se tornar viciado em determinada prática quando tem contato até os 18 do que depois. Por isso que a indústria, tanto da droga quanto a indústria pornográfica, quer atingir tanto a criança e o adolescente, porque é o mais vulnerável aos vícios. E garante o consumidor lá na frente. Garante o consumidor para sempre, para o resto da vida. Porque se tentar pegar depois, ainda assim existe. Mas o cérebro da criança é como uma massinha de modelar mole. Do jeito que você coloca, ele fica. Ele é muito mais modelável. Depois que fica adulto, pode ver que até em termos de conversão, a maior parte das conversões ela acontece na infância e na adolescência. Depois de adulto, continua acontecendo, mas o cérebro é mais enrijecido, ele é mais duro, é mais difícil de moldar. Ele pode ser modelado, ele é plástico, isso a gente hoje chama de neuroplasticidade. O cérebro pode ser modelável em qualquer momento da vida. Então, se tem alguém nos ouvindo aí falando, meu Deus, mas eu já estou viciado em pornografia há 30 anos, ainda tem jeito para mim? Tem jeito, dá para se libertar, porque o cérebro ele é modelável. Mas o cérebro da criança ele é muito mais vulnerável tanto aos bons hábitos quanto aos maus hábitos e vícios. Tanto que a lei tenta proteger as crianças e adolescentes desse Exatamente. tipo de... Mas hoje com a internet é um desafio muito grande, porque primeiro que cada vez mais precocemente as crianças têm acesso a esse tipo de material eletrônico sem supervisão dos pais. Então, é muito comum hoje crianças de 5, 6, 7 anos já terem o seu primeiro aparelho celular, o que é uma agressão, é uma violência contra a criança. Não, a gente tem visto crianças em idade pré-escolar com o celular na mão. Né? Isso é você vai a um restaurante razoável, você vê as famílias lá, cada um com o seu celular, inclusive a criancinha, né? Assistindo desenho ou fazendo joguinho, mas nenhum deles conversando. Né? Mas, doutor, vamos lá. Vamos criar uma hipótese aqui bem concreta. Imagine um casal, filhos de crentes, nasceu na igreja, foi criado desde pequeno na igreja, introjetou em tenra idade os valores do evangelho, se manteve puro e casto até a idade de se casar. Né? Então, nunca tiveram contato íntimo. Inclusive, algumas igrejas, não sei a Jesus Cop, mas a igreja da Rafaela, por exemplo, tem o tal do romance real,
que é uma espécie de namoro sem contato físico. Sim. Né? O beijo é no altar, na hora do casamento, o primeiro beijo e tal. Então, imagina o casal assim. Aí eles se casam e vão tentar começar a vida sexual deles. A chance de dar tudo errado não é muito grande? Não. Lógico que existe uma responsabilidade, e eu penso que essa responsabilidade é dos pais, de fazer uma boa educação sexual. E isso é preventivo contra a pornografia. Porque hoje o que acontece? A maioria dos casais aprende sobre sexo com a pornografia. Exatamente. Então, o professor de sexualidade hoje ou a professora é a pornografia, é o vídeo pornográfico, é o contato com esse material. E aí leva para o casamento um modelo de sexo que é completamente inexistente. É artificial, é de plástico, é de mentira. E isso destrói grande parte, não só da destruição de casamentos, dos divórcios, dos adultérios, é a pornografia. Sabe que Deus colocou um peso no meu coração sobre esse tema, porque eu comecei a enxergar o quanto a pornografia é um inimigo feroz, é uma inimiga feroz de Deus. Hoje a gente tem falado muito, agora nesses últimos meses a gente falou bastante sobre o filme Som da Liberdade, que é um filme que fala sobre o tráfico de crianças para a indústria da prostituição infantil, do sexo infantil. E quando você vai olhar para a raiz disso, se você puxar um fio, na base desse problema do tráfico de crianças, da prostituição infantil, está a pornografia. Sabe por quê, pastor? O termo mais pesquisado nos sites de busca, nos conteúdos de busca, é novinha. Novinha. E aí o que acontece com todo vício? Você vai precisando de algo novo cada vez, porque é característica do vício um fenômeno chamado tolerância. Você vai precisando de algo novo. E aí você começa lá, novinha, mais novinha, mais novinha, mais novinha, mais novinha. E por trás da pedofilia tem uma indústria de pornografia. E a gente precisa fazer desse problema tão satânico e demoníaco, e quem está assistindo hoje falando, meu Deus, eu sou escravo disso, o problema de Deus não é com essa pessoa, mas é para salvar essa pessoa de uma estrutura maligna que tem escravizado muitas pessoas, destruído muitos casamentos e ensinado, distorcido a visão de sexo. E se tem algo que é caro para o Senhor, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Deus nos deu o sexo como uma manifestação de unidade plena, que prega o evangelho. Deus é santificado por meio do sexo dentro do casamento e a pornografia distorce isso. Então, eu penso que, aí sendo propositivo, como a família pode agir, a família precisa estar preparada para ensinar sobre sexo para os seus filhos. Quem tem que ser o professor dos filhos sobre sexo é a família. Inclusive falando sobre pornografia. Filhos, senta aqui, existe. É uma distorção, é uma mentira, escraviza. Assim como a gente fala hoje, é muito comum a gente falar sobre drogas. Tem uma campanha de conscientização contra drogas, mas não tem a mesma campanha de conscientização contra a droga, o crack digital, como a gente chama hoje na ciência, a pornografia. Mas, porque, doutor, assim, claro que você não vai ler isso numa revista, num jornal, mas o comportamento social é de que a pornografia é pedagógica. E isso é base de uma distorção de toda a cascata familiar que a gente tem. Isso explica muita coisa. Por que o senhor disse que a pornografia? Por que o senhor disse que a pornografia é toda mentirosa? Tem nada de real lá? É tudo de verdade. De mentira. Hã? É tudo de mentira. Não é truque, não. Aquilo é tudo de verdade. Mas é tudo de mentira porque está desviado do propósito. O propósito do sexo não é esse. O propósito do sexo, primeiro, o propósito do sexo é uma aliança. Então, a coisa mais terrível que existe é intimidade sem aliança. Intimidade que não vem dentro de um contexto de aliança é uma distorção da aliança. E Deus é um Deus de aliança.
Então nós estamos andando totalmente na direção, por isso já começa por aí. Porque o propósito do sexo fora do casamento e da pornografia é um romper, é um quebrar de uma aliança. Então já começa por aí. Agora, por que também é de mentira? Porque a maioria daqueles conteúdos, eles não refletem de fato a sexualidade bíblica. Eles são maquiados, eles são manipulados, eles são feitos para passar uma imagem de um sexo que não é o sexo real. E aí, por vezes, leva-se para dentro do casamento a expectativa de que o sexo vai ser todo dia daquele jeito que ele é no filme, no vídeo. E isso é uma mentira, isso gera frustração, descontentamento, isso é motivo para muitos adultérios, porque tem aquela expectativa de que o sexo é... E a gente não aprende o que é o sexo bíblico. Talvez a grande responsabilidade da igreja hoje seja essa educação sexual a partir da infância, para a gente conseguir levar a igreja a um entendimento e a uma conscientização disso que a gente está falando, de que o sexo é de Deus, de que a gente pode falar sobre sexo, de que a gente deve falar sobre sexo. Uma das coisas que o senhor acabou de falar, doutor, nós estamos entrevistando um médico, né? Ele parece pastor. Aliás, não sei por que não é, né? Eu sou também. O senhor é pastor? Agora está explicado. Então tá bom. Doutor Jonatas Leônio, né? Médico de família, especializado em neurociência e comportamento, atua em Bragança Paulista, município do estado de São Paulo, e está falando sobre a questão da pornografia. Uma das coisas que ilustra o que o senhor acabou de dizer é: quem assiste filme pornográfico nota uma coisa assim. No filme, todas as mulheres estão doidas para transar. Né? A coisa mais fácil do mundo é transar com uma mulher personagem do filme pornográfico. Na vida real, né, não é assim, não. Tem toda uma conquista. Misericórdia, dá um trabalho lento. danado. Eu li, foi essa semana ou semana passada, não me lembro, eu li algumas matérias a respeito do assunto. Inclusive, se você tiver acesso ao UOL, o portal UOL tem uma série de depoimentos lá, acho que no Splash, se não me engano, sobre atrizes, tanto nacionais quanto estrangeiras, que se arrependem profundamente, se arrependem até os ossos da alma de terem se envolvido com a indústria pornográfica. Abandonaram e tudo, mas elas... As sequelas são... elas têm... Algumas delas, inclusive, se recusam terminantemente a comentar o assunto. É como se quisessem negar o passado. Então, não é uma coisa tão inocente nem tão profissional assim, certo? De jeito nenhum. Né? Começa daí. Várias, tanto nacionais quanto estrangeiras. Pode pesquisar lá, você vai ver o nome delas, das brasileiras, inclusive, e com o depoimento delas. Uma outra coisa que eu li é um rapaz casado, estava falando assim, ele se casou, mas ele tinha o hábito de compulsar pornografia, e falou assim, quer saber uma coisa? Masturbação dá muito menos trabalho, porque ele olha para a esposa e acha que ela é igual à mulher do filme. Não em termos fisiológicos, mas em termos emocionais. Sim. A moça do filme está doida para transar. A mulher você tem que convencer, né, doutor? Exatamente. E isso fomenta um egoísmo e uma autossatisfação que é um plano satânico para a obtenção de prazer. Quando no casamento o propósito é você fornecer e receber, é uma troca, é essa aliança. Então, a pornografia e a masturbação, ela sempre vai ser um caminho mais fácil, mais simples, que dá menos trabalho, mas que, como consequência e como toda deformidade, vai danificando o sistema. O sistema não foi feito para funcionar assim. O corpo não foi feito para funcionar assim. Por isso, aí esse que vai para o caminho mais fácil, ele começa agora a ter ejaculação precoce, porque qual é o lema? É facilidade, é rapidez, tem que ser simples, tem que ser rápido, tem que ser... não dá trabalho. Se não dá trabalho, você vai viciando o corpo em algo rápido. E uma das principais consequências
do consumo de pornografia e de masturbação é ejaculação precoce, é problemas agora em obter a satisfação, a plenitude e as mudanças de preferências. Porque agora eu começo a preferir coisas que antes eu não preferia. Então, daí vem as zoofilias, necrofilias, a própria pedofilia, mas um monte de deformação de preferência sexual que vem justamente dessa coisa. Eu quero algo que seja mais simples, mais fácil, que dê menos trabalho. Esse caminho da simplicidade, do mais fácil, nos mata. Doutor, vamos lá. O senhor arriscaria dizer que não existe nenhum benefício na pornografia? Já vou dar um exemplo. Muitos anos atrás, um relatório feito pelos Estados Unidos se transformou num livro publicado pela Edições Vida Nova, chamado Pornografia. Um livro chato de ler, porque é o relatório técnico, né? E se não me engano, foi o Congresso americano que encomendou essa pesquisa e tal. E lá eles falavam assim, bom, pornografia tem como benefício atender pessoas que estão à margem do sistema de casamento, da possibilidade de ter um intercurso sexual normal, pessoas com deficiência física ou coisas do tipo. Nesse caso, a pornografia serviria como uma muleta, como um apoio. O que o senhor acha disso? Penso que não. Eu penso que, em nenhuma hipótese, a pornografia é uma solução. Ela sempre, para mim, está no campo do problema. Porque ainda para aquele que não possa satisfazer as suas necessidades no contexto do casamento, o caminho da castidade, da santidade, é um caminho mais saudável do que o caminho da pornografia. A pornografia não é um mero consumo de um material que você consome e acabou. Aquilo vai danificando o cérebro, aquilo vai mudando a estrutura, aquilo vai roubando. A gente já falou, então, mesmo como redução de danos, o dano de não ter atendida uma expectativa e um desejo sexual é muito menor do que o dano do consumo da pornografia e da masturbação. Então, não é... Se você for comparar, bem-estar, eu vou me sentir melhor consumindo ou não consumindo. Se você for pensar no curto prazo, talvez a pessoa que está ali, poxa vida, eu estou com um desejo e não posso satisfazer esse desejo, ela vai se sentir pior no curto prazo do que alguém que disse, fui lá e aliviei consumindo o material. Mas quando você pega esses dois grupos de pessoas e vai ver no longo prazo, você vai ver que a pessoa que encontrou o seu prazer em Deus e na obediência ao Senhor, ela vai ter uma saúde mental e uma saúde física muito melhor do que essa que deu vazão a todos os seus impulsos. Bom, chegou uma pergunta, a pessoa não quer se identificar, e eu não sei se essa pergunta é uma pergunta honesta ou é uma casca de banana. Mas tudo bem. A pergunta é a seguinte, é possível afirmar, doutor, que o consumo de pornografia pode levar alguém, um heterossexual, a nutrir desejos homossexuais? Sem dúvida. Sem dúvida? Isso, sem dúvida, porque eu tenho pacientes, e há muitos relatos com relação a isso, pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de afeto, nenhuma inclinação homoafetiva, mas o consumo da pornografia, justamente por esse efeito da tolerância. Eu preciso de um estímulo novo. Eu preciso de um estímulo novo. Então, os estímulos vão se esgotando. Eu preciso de conteúdo cada vez mais pesado, cada vez mais estimulante. Igual o cara que consome droga e antes ele tinha aquela sensação com uma dose, depois ele, para ter aquela sensação, ele precisa de 2, depois ele precisa de 3, depois ele precisa de 4. É o fenômeno da tolerância. Toda dependência tem esse fenômeno da tolerância. Você vai precisando de estímulos cada vez maiores e novos. Nessa do precisar de estímulos novos, você vai criando possibilidades novas e desejos novos. Nosso desejo, a gente sabe que ele foi corrompido, ele está contaminado pela queda. Se a gente não sujeitar ele em obediência, ele é criativo, ele pode ir para muitos e muitos lugares. Então, sim, tenho pacientes, e não são poucos, que me relatam esse tipo de caminhada com o vício, a ponto de ter consumo e experiências homossexuais a partir dessa jornada na pornografia.
O senhor crava mesmo, hein? Vamos lá. Então, na sua opinião, a pornografia nunca oferece nenhum tipo de benefício. A pornografia nunca é um caminho de saída, é sempre um sequestro. Então, imagina o seguinte, o senhor é médico de família e pastor. Então, com certeza já passou por essa situação. Um casal procura o gabinete pastoral porque a esposa... Quando eu era moço, a gente usava a palavra frígida. Depois nunca mais eu ouvi isso, então não sei qual palavra se usa hoje, né? Mas ela não tem interesse sexual. Alguns colegas, inclusive, recomendam, por que vocês não leem histórias picantes, assistam filmes picantes, entre eles os filmes de pornografia, para despertar o desejo nela. Não vale? Ela com o marido? Não. Você não pode tratar um problema com outro problema. Existem caminhos saudáveis para tratar a perda de libido, porque é natural. Um corpo saudável, ele tem desejos. Um corpo que está tudo funcionando, todos os hormônios estão funcionando em dia. Se uma mulher ou um homem casado não estão tendo desejo, eles estão com um problema de saúde. E eu acho que isso é uma questão importante da gente desmistificar. Não é para a gente naturalizar e normalizar nem o excesso de libido, nem a falta de libido. Há um problema de saúde. E a gente, por vezes, trata como um problema de saúde menos importante. Não tem tanto desejo assim e não faz tudo que faria, como se a gente, por exemplo, tivesse um problema físico ali, uma limitação. Se eu não consigo andar porque essa perna aqui não está funcionando, eu faria de tudo para ela voltar a funcionar, porque eu preciso dela. Um casal precisa do sexo. Então, se uma esposa agora está nos ouvindo e ela tem problemas na sua libido, a coisa mais cristã que ela pode fazer, e isso é tão santo quanto ir à igreja, orar, ler a Bíblia, entregar ali a sua oferta, é você fazer tudo o que você pode do ponto de vista clínico. E eu digo isso tanto para o problema da perda de libido, como o problema da pornografia. O problema da pornografia, se a gente for fazer uma pesquisa cega, a gente vai ver uma grande maioria de não só homens, hoje isso é uma coisa que tem me deixado bastante surpreso, é que os índices de procura e de consumo de pornografia entre homens e mulheres está cada vez mais próximo, as mulheres estão consumindo cada vez mais pornografia e quem procura não só o acompanhamento, aconselhamento, discipulado para a confissão, mas também, e eu acho que isso é uma coisa importante, não apenas o discipulado e o aconselhamento é suficiente em muitos casos. Por quê? Vamos voltar lá naquilo que a gente estava dizendo no início. O pecado da glutonaria, você se arrepende dele. Mas o diabetes que foi desenvolvido, não adianta você só arrepender e pedir perdão, você vai precisar tratar. Você vai precisar de um remédio, você vai precisar de um médico, você vai precisar de uma mudança de estilo de vida. E, às vezes, a pornografia já causou tantas lesões cerebrais que só a força de vontade não vai ser suficiente. E aí é importante que haja uma busca por ajuda profissional também. Eu penso que essa mensagem precisa ser deixada. Quem está... Já tentei, já confessei, já falei, mas não consigo. Procura ajuda psicológica, procura ajuda médica. Isso é crucial. Isso é crucial. Nós não podemos ser coniventes e dizer, paciência, é assim mesmo. Engraçado, se você tem um alcoólatra na família, você é o primeiro a dizer, não, procura um grupo de apoio, Alcoólicos Anônimos e tal, porque a gente sabe que sozinho ele não vai conseguir. Exatamente. Mas o vício da pornografia é tão danoso e tão real quanto. Exato. Precisa de grupo de apoio. A gente tenta vencer sozinho, no escuro. Não vai vencer. E o alcoólatra, quando ele bebe, fica fácil de ver. O viciado em pornografia se esconde. E por isso é mais difícil ainda de vencer. Porque as implicações sociais, elas são muito tardias. Existem estudos mostrando que quem tem o vício em pornografia tem prejuízos sociais. Começa a ficar mais impaciente, começa a ser mais evitativo,
quer mais o relacionamento virtual do que o real, essa coisa da pressa, sabe? Eu gosto de ser satisfeito rapidamente. Na vida normal, nos relacionamentos, isso não acontece. Então, começa a ter prejuízos sociais no trabalho, no desempenho, concentração, atenção, enfim, infinidade de problemas. Agora, assim como o alcoolista que vai lá, como aquele que tem uma dependência química, ele vai procurar ajuda médica, um grupo de apoio. Para a pornografia, nós temos que ser tão radicais ou mais radicais no tratamento ainda, dadas suas características, de você poder fazer em qualquer lugar, diferentemente de uma droga que você precisa ir até um determinado lugar para ter um consumo, você consegue fazer várias vezes ao dia, diferente de outras substâncias, e você consegue continuar a sua vida normal ali 10 minutos Escondido, depois. né? Você consegue esconder com facilidade. Exatamente. Sobre a perda de libido, uma coisa que eu descobri recentemente, alguns anos atrás, que eu não sabia, existem medicamentos usados, por exemplo, para perda de peso ou para controle de ansiedade, que diminuem a libido, Sim. não em todo mundo, mas em algumas pessoas mais propensas. Sim. Então, às vezes, a perda de libido tem a ver com a medicação, que precisa ser substituída. Sim. Né? Toda perda de libido precisa ser investigada. Deficiências hormonais, deficiências vitamínicas, estafas, enfim, condições clínicas das mais diversas e, inclusive, efeitos colaterais de medicamentos ou de algumas substâncias. Então, não dá para banalizar a perda de libido. É uma dimensão importante e precisa ser tratada. Mas também não dá para, e isso eu digo para os homens, né? Muitos homens se pegam nessa bengala, minha mulher não tem... Então, por isso eu corro para pornografia. Como se fosse, sabe, Adão e Eva? A mulher que o Senhor me deu, então e Deus não lida com a gente dessa forma. Deus não engoliu essa palhaçada do Adão. E continua não engolindo. Doutor, nós estamos no mês de novembro, o famoso Novembro Azul. O que é esse bendito Novembro Azul? Sim, é um mês de conscientização contra o câncer de próstata, que é o câncer mais comum entre os homens. E os homens costumam ser menos atentos à sua saúde física do que as mulheres, culturalmente falando. Então, o Novembro Azul levanta essa temática para que os homens sejam responsáveis com a sua saúde. Mas eu acho que mais importante do que a próstata até é uma conscientização para o homem com relação à sua saúde. Global. E essa tem sido a tendência do Novembro Azul, de usar a próstata como apenas um chamariz para fazer com que o homem tenha uma conscientização com relação ao seu corpo. Eu acho importante, essa é uma mensagem importante do Evangelho, né? Tem um livro muito legal, chama Teologia do Corpo, e eu acho que a gente precisa hoje melhorar a nossa teologia do que é físico, do que é material, do corpo. Cristo edificou para si uma igreja que é o seu corpo. Se o corpo não fosse importante, Cristo não teria para ele, a sua igreja, e ele diz lá, Paulo diz em Efésios 5, que falando dos maridos que devem cuidar da sua esposa como Cristo cuida da dele, e que a esposa é o corpo, ninguém maltrata o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, lá Efésios 5, 25. Então, há uma ênfase no cuidado com o corpo que a igreja precisa também resgatar. A igreja precisa ser atenta a essas questões de saúde física também. Então, você estimula aí seu marido a procurar fazer o exame e tal. Tem muita gente que tem preconceito, o negócio da próstata, o exame de toque, essas coisas todas, mas hoje você tem vários recursos tecnológicos que checam a qualidade da próstata de maneira mais eficiente. Menos invasiva. Isso não pode ser desculpa para você não buscar... Não deixe de ir por medo de fazer um exame de toque, por exemplo. Né? Muito bem. Eu vou adiantar a chamada do intervalo. Tem outras coisinhas que a gente precisa tratar, inclusive os comentários, né, da enquete, no próximo bloco, além das fotos de quem assiste ao programa. Mas antes de sair, o nosso recadinho de sempre. Quer conhecer a palavra de Deus? Aliás, no próximo bloco eu vou abordar um versículo da Bíblia muito forte, muito, muito, muito forte. Paulo fala que aquele que se deita com uma meretriz é como se estivesse tomando o corpo de Cristo e unindo a uma meretriz. Credo, será?
né, fazendo Jesus se deitar com uma prostituta. O que ele quis dizer com isso? Por que o sexo tem essa dimensão espiritual? Ele não é só um aspecto carnal? Já já a gente trata disso. Mas quer conhecer a palavra de Deus? Entre em contato com a Grade. Durante a semana, no horário comercial, você pode ligar para 0 Operadora 11 3115 0819 ou entrar no site agrade.com.br a qualquer tempo. Nesse caso, você também consulta o site da nossa emissora, o hittv.com.br, porque lá você vai poder dar os seus palpites, criticar a nossa programação, dar sugestões, quem você gostaria de ver entrevistado aqui no Vejam Só Entrevista, que temas e assim por diante, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já! Além dos benefícios que você tem assistindo ao Veja Só a entrevista com o Dr. Jonatas Leônio hoje está sendo fantástica, né? Ele está falando sobre os males orgânicos que a pornografia causa, né? Além do vício e dos outros males que a gente já conhece. Ele que é médico especializado em neurociência e comportamento médico da família, ele é pastor também da igreja de Zuscope. Já já a gente vai concluir a entrevista com ele. Antes eu queria apresentar as fotos de quem está participando do programa, né, e manda as fotos para nós, concorrendo aos nossos brindes. Então, além do que você ganha aprendendo no programa, você também pode ganhar, nesse caso, Bíblias, né? A gente vai sortear a Bíblia do pregador, a Bíblia do adolescente e a Bíblia da mulher, né? No futuro muito próximo. Como é que você faz para concorrer? Pega o seu celular, bate uma foto, de preferência durante a exibição do programa, e manda para nós, ou para o Facebook ou para o Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Não esquece de se identificar, né? Vamos lá. E quem não quiser ter paciência para esperar o sorteio, pode encontrar essas Bíblias no Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar. O Shopping do Povo fica na Avenida São João 816, bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de São Paulo, né? Muito fácil. Olha, você viu a sede da igreja, a câmera gira, tá ali, ó. São João 816 é o Shopping do Povo para você comprar as suas Bíblias ali, né? Dona Eliana está lá para receber você, tá bom? Vamos lá. A primeira foto veio lá de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Estive em Angra dos Reis, se não me engano foi ano passado, foi muito legal lá a experiência. Está aí o Daniel Pereira, é nosso telespectador, e bateu a foto enquanto está assistindo ao programa. Tá vendo lá o Zeca atrás? Muito legal. A Ruth Faria, ela mora aqui na capital paulista. É nossa telespectadora, fez a mesma coisa, né? Pelo jeito, no mesmo dia. Deus abençoe, Ruth. Grande abraço para você. E, se puder, venha assistir a gravação ao vivo aqui no estúdio. É só combinar os detalhes pelo Facebook, já que você mora na capital paulista. E em Santa Amélia, lá em Maceió, capital das Alagoas, a Thelma Oliveira é nossa telespectadora. Aí, Thelma, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Um grande abraço ao povo de Maceió, que eu ainda não conheço. Muito bem. Doutor, daqui a pouco eu vou pôr os comentários no ar. Agora, o apóstolo Paulo tem um texto muito pesado, em que ele diz assim: aquele que se une a uma meretriz se torna uma só carne com ela, e se essa pessoa for crente, é como se ele estivesse tomando os membros de Cristo e unindo-os a uma meretriz. Isso é uma coisa inimaginavelmente abominável. O sexo não é apenas uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher? Não, o sexo é espiritual, né? O sexo tem um poder, e se ele é tão profundo quanto espiritual, ele tem essa conexão, e a única coisa que Deus diz que faz dois se tornarem um, né? É o sexo, é o casamento, e o sexo, na Bíblia, ele não existe fora do casamento. Então, o que une de fato, o que simboliza essa unificação, essa unidade, essa mistura de alma, é o sexo. Então, a gente não pode banalizar
como é banalizado, e a pornografia é um tipo de sexo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de o que aconteceu com Salomão, né? Ele teve ali um relacionamento sexual com 1000 mulheres. O que é a pornografia, senão um relacionamento sexual com muitas mulheres acontecendo aqui na mente e gerando um nível de mistura, de confusão, de distorção que afeta muito o espírito e afeta muito a alma, porque existe esse é até um tema bem caro da teologia, né? Essa correlação espírito e alma, enfim, se somos tricotômicos, dicotômicos, enfim. O fato é que isso é claro, existe uma dimensão da alma humana que está conectada ao cérebro. É onde a gente sente, é onde a gente experimenta, é onde a gente... É indivisível, É indivisível. Né? Não dá para a gente separar uma coisa da outra. Essas divisões dicotômicas, tricotômicas, elas são puramente, meramente didáticas. O fato é que nós somos uma unidade indivisível e o que acontece no nosso espírito afeta o nosso corpo. E o que acontece no nosso corpo afeta o nosso espírito. E Deus deixou de forma muito clara a relevância e a seriedade do assunto sexo, do assunto casamento. Isso, para nós, tem que ser tão caro quanto é para Deus. Né? Tanto é que no Antigo Testamento, a infidelidade conjugal era punida com apedrejamento, não à toa. Né? Vamos lá. Uma irmã, cujo sobrenome é Silva, né? Ela não quis se identificar, ela comentou o seguinte: ela concorda que ninguém deve nunca compulsar pornografia porque as imagens ficam gravadas no cérebro. Ficam? Ficam e não existe uma borracha mental. Aquilo fica armazenado de alguma forma. Claro que nós podemos agora reconstruir e editar essas imagens, mas o fato é que, sim, é uma construção que está lá, por isso que quem foi viciado em pornografia, assim como a gente fala que o alcoolista ele tem que ter todos os cuidados e ele tem que ter um estilo de vida, porque existe uma condição crônica ali que foi construída, existe um caminho cerebral que foi registrado, imagens, e é interessante porque no cérebro as coisas acontecem com circuitos, né? Com caminhos, são encontros de neurônios criando sinapses e várias sinapses vão fazendo um circuito, como se fossem ruas mesmo, caminhos. E esses caminhos, quando a gente se converte, quando a gente se arrepende, eles não deixam de existir. Não existe um transplante mental. O que existe é uma renovação de entendimento que faz com que a gente seja transformado. Isso vai continuar lá, por isso é tão importante que não se ponha dentro da mente, que a gente seja muito criterioso com o que os nossos olhos veem. E sabe o que eu acho mais interessante ainda? A Bíblia é enfática em dizer que nós nos tornamos o que contemplamos. Salmo 115 vai dizer que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem, eles têm boca, mas não falam, e que aqueles que o adoram se tornam semelhantes a ele. A Bíblia vai dizer também que nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? À medida que o contemplamos, existe uma transformação que acontece em nós a partir do que a gente assiste, a partir do que a gente vê. Então, olha o perigo da pornografia. Eu esgotei o tempo, mas eu vou esticar um pouquinho aí, né? A minha diretora vai compreender, porque tá muito legal a entrevista. Então, a gente está caminhando para o final. O Tarcísio, ele fez o seguinte comentário: sim, concordo que nunca ninguém deveria compulsar pornografia porque ela cria um mundo ideal versus um mundo real. Ideal, assim, um mundo de fantasia. Eu acho que ideal não é a melhor palavra. É um mundo de mentira. É verdade, doutor, que pessoas que assistem pornografia acabam se comparando e se sentem prejudicadas? Sem dúvida, sem dúvida. Não só se sentindo prejudicadas, mas existe uma correlação entre a autoestima minimizada em quem consome pornografia, porque aquele ideal, não o ideal no sentido de que aquilo é o ideal, mas aquela ideia é uma fantasia, é uma mentira, aquilo não é de verdade. Então, inevitavelmente, e o ser humano ele é comparador por natureza, né? Ele tem essa tendência de olhar ou ir para a inferioridade ou ir para o outro extremo, que é a superioridade. E aí gera ou problemas de autoestima ou soberba, de orgulho. E os dois são caminhos
perigosos e patológicos, adoecedores. Então, por isso que o sexo foi feito para ser esse jardim fechado mesmo de intimidade, não esse lugar de comparação, né? O Tom, último comentário que eu vou ler, o Tom diz assim, nunca ninguém devia assistir pornografia porque isso destrói tudo dentro de si, vai corroendo e quando se percebe o estágio avançado não há mais esperanças. Esperança sempre há, né? Mas é preciso ajuda e decisão. A Bíblia chama isso de arrependimento, não é isso? Exatamente. O arrependimento não é só uma tomada de decisão. Ele é uma ação que procede dessa tomada de decisão também, né? Doutor, quem quiser entrar em contato com o senhor, convidar para palestras, o senhor deveria, a partir de agora, né, se é que já não o faz, ser convidado pelas igrejas para ir dirigir palestra com a sua esposa, para casais, que nem o pastor Josué faz, né? E dirimindo, porque assim, hoje você tem, infelizmente, você tem uma infecção ou uma... Qual é a palavra que se usa quando a doença se espalha muito? Uma pandemia. Uma epidemia de pornografia dentro da igreja. Sim. Né? Como se trata de um pecado secreto, ela vai se expandindo e vai ficando e corroendo os alicerces da fé das pessoas. Então, seria muito importante o irmão ser convidado. Como é que faz para convidar o irmão? Tem um número de WhatsApp, 11 2355 2027. Ó, tá lá na tela, 2355 Isso. 2027 com o prefixo de São Paulo. 11. Isso, 11. Esse daí, ele é tanto para agenda de consultas, se de repente alguém precisa de um acompanhamento, eu acho que é muito válido quem tem tido dificuldade, uma ajuda profissional, um acompanhamento terapêutico. Por vezes, existem condições clínicas, existem transtornos que fazem com que a pessoa se torne mais vulnerável. Não é tirar a responsabilidade do arrependimento e do pecado, mas é tratar também essa dimensão clínica, como a gente conversou. Arrepender-se envolve uma mudança de direção completa, inclusive tratar o que precisa ser tratado, né? Então, para consultas, e eu atendo convites também para palestras, inclusive, o senhor mencionou aí o pastor Josué, a gente faz um evento lá em Tuiuti, lá pertinho, né, no Espaço Amo Família do pastor Josué, chamado A Batalha de Todo Homem. Eu participo sempre com ele lá fazendo essa conversa sobre pornografia, vícios e hábitos, e é um evento bem legal também para homens que têm um interesse, que precisam de ajuda nessa área. O pastor Josué faz, se eu não me engano, cada bimestre ele faz um evento lá, uma imersão para homens, para tratar uma série de problemas da masculinidade, inclusive a pornografia. Mas não é, como eu disse, não é um problema apenas do homem masculino, é um problema da humanidade. Então, quem tiver problema lutando contra isso, peça ajuda, procure atendimento, entre em contato aí no número. Tenho certeza que, se eu não puder te atender, eu vou te direcionar para alguém que vai te atender e vai te ajudar também. Acima de tudo, é bom a gente sempre reforçar o seguinte: nós cremos na palavra de Deus, Deus nos fez para sermos plenos. E se não há plenitude de satisfação no seu casamento, busque em Deus e Ele vai te direcionar para uma ajuda, se isso for necessário. Não viva frustrado nem frustrada, porque esse nunca foi, nem será o propósito de Deus para você, tá bom? Vamos para o resultado da nossa enquete. Você concorda que ninguém deveria ver pornografia nunca? Se puder, comente a resposta, mas então agora a gente vai ver as respostas da primeira pergunta, né? Ninguém deveria ver pornografia nunca? Quem concorda, 94% concordam, né? E o restante, 6%, discorda. Tá bom, né? Eu agradeço demais a disponibilidade do doutor e que Deus continue enriquecendo o seu ministério. A gente vai se despedindo aqui. Na próxima sexta-feira, querendo Deus, estaremos juntos com mais um Vejam Só Entrevista. Até lá.